Olá, estimados cursistas! Hoje estaremos dando sequência aos nossos estudos, através da segunda unidade, onde contemplaremos a análise do comportamento da criança nos aspectos socioculturais, afetivos, cognitivos, psicomotores e morais do desenvolvimento humano. O nosso maior objetivo nessa unidade é analisar amplamente os aspectos inerentes ao comportamento da criança, integrando-as à análise do desenvolvimento humano. Desta forma, discutiremos concepções e nascimento, não fazendo sentido iniciarmos o percurso pelo desenvolvimento humano, deixando de lado aspectos fascinantes e relevantes do desenvolvimento, como a concepção, o pré-natal e o nascimento do ser humano. Todos os aspectos do desenvolvimento humano que a psicologia e outras ciências se dedicam a pesquisar. Não se iniciam após o nascimento, eles se apresentam aos nossos olhos após este nascimento, mas já estão em processo de desenvolvimento desde a concepção, naquela fração de segundos na qual um único espermatozoide, dentre milhões de células fecundativas do pai, liga-se a um óvulo, que é a célula ovo, de uma das centenas de milhares de óvulos produzidos e armazenados no corpo da mãe. Quando o óvulo e o espermatozoide se unem, juntos vão dar início a uma nova vida única, que resulta da combinação das características genéticas do homem e da mulher. Aí reside toda a beleza e singularidade da nossa existência. Somos da mesma espécie. Continuamos ao longo do tempo, perpetuando-a, mas sempre numa reedição, no novo ser, formando a partir dos pais, mas jamais iguais a nenhum outro ser já existente. Abordaremos o desenvolvimento do pré-natal, falaremos sobre o recém-nascido, o desenvolvimento físico, motor, cognitivo, social e da personalidade da primeira infância e na segunda infância. Faremos uma análise dos processos socioculturais no desenvolvimento do juízo moral da criança. Vejamos, então. Como nós havíamos falado, nessa unidade 2, nós vamos iniciar com a concepção e o nascimento. Não faz sentido iniciarmos o percurso pelo desenvolvimento humano, deixando de lado os aspectos fascinantes e relevantes ao desenvolvimento, como a concepção, o pré-natal e o nascimento do ser humano. Todos esses aspectos do desenvolvimento humano que a psicologia e as outras ciências se dedicam a pesquisar, não se iniciam após o nascimento, como muitas vezes nós pensamos. Eles se apresentam aos nossos olhos após este nascimento, mas já estavam em processo de desenvolvimento. Desde a concepção, naquela fração de segundos na qual um único espermatozoide, dos milhões de células fecundativas do pai, liga-se a um óvulo, que é a nossa célula ovo, uma das centenas de milhares de óvulos produzidos e armazenados no corpo da mãe. Quando o óvulo e o espermatozoide se unem, juntos vão dar início a uma nova vida, uma vida única, que resulta da combinação das características genéticas do homem e da mulher. Aí reside toda a beleza e a singularidade da nossa existência. Somos da mesma espécie. É bom lembrarmos sempre disso. Somos da mesma espécie. Continuamos ao longo do tempo, perpetuando-a, mas sempre numa reedição. No novo ser,
formado a partir dos pais, mas jamais iguais a nenhum outro ser já existente. Desenvolvimento pré-natal. Nós temos a fase do germinativo, que dura aproximadamente de 10 a 14 dias após a concepção, até a sua implantação na parede do útero. O embrionário começa quando a implantação se completa, tendo continuidade até que as várias estruturas de sustentação estejam inteiramente formadas e que todos os principais sistemas de órgãos estejam definidos, durante aproximadamente 6 semanas. O fetal, duração de 7 meses. Muitas vezes nós confundimos, acreditando que seja de 9 meses. Prestem atenção, a duração fetal ela é de 7 meses, onde todos os sistemas primitivos de órgão são refinados, não é redefinidos, eles são refinados. No nascimento, a maioria dos autores do desenvolvimento apresenta o nascimento dividindo-se em 3 estágios. O primeiro estágio, que é o mais longo, podendo durar 12 horas ou mais. Durante esse estágio, as contrações uterinas fazem com que o colo do útero, o cérvice, se dilate e se apague ou se obliquifique, ou seja, se afine e amoleça o suficiente para deixar o bebê nascer. O segundo estágio tem a duração média de 1 hora, sendo o momento em que a cabeça do bebê começa a se deslocar através da cérvice até o canal da vagina e termina quando ele já está totalmente fora. Neste estágio, a mãe contribui com o nascimento, empurrando o bebê, que também se esforça para nascer. No terceiro estágio, dura cerca de 5 a 30 minutos. Quando o bebê sai pelo canal da vagina, o útero se contrai em torno do seu conteúdo, diminuindo e espelha a placenta e o cordão umbilical. Papalia, 2006, descreve como tendo o 4º estágio. É o único que até hoje nos diz algo sobre esse 4º estágio, sendo este caracterizado pelas 2 horas que se seguem ao parto, quando a mãe se recupera de todo o trabalho do parto, sendo monitorada. O recém-nascido. As primeiras experiências de aprendizagem do bebê são de causa, efeito e imitação, apoiando-se nas etapas que o bebê vai atingindo fisicamente. À medida que ele cresce e desenvolve, ele ganha controle sobre o seu corpo, passando de gestos bruscos a movimentos refinados. Grande parte do processo da maturação motora acontece nos primeiros 6 meses de vida. Isso nós percebemos rapidamente. Após os bebês aprenderem essencialmente por imitação, a correção e a coerência dos comportamentos dos pais são fundamentais para o desenvolvimento do bebê. Crescer no ambiente afetuoso e estimulante ajuda o bebê a desenvolver as suas competências em pleno a crescer e ser feliz, né? Em plenitude, no crescer e ser feliz. O recém-nascido na realidade no seu dia a dia. O primeiro dia, ele ouve e está vigilante. No terceiro dia, ele reage quando falam com ele e fixa o olho. No 9º dia, ele reage com o olhar aos sons. No 14º dia, ele reconhece a mãe. Momento único esse. Quem é mãe pode atestar isso. No 18º dia, produz sons e orienta a cabeça na sua direção quando os ouve. No 24º dia, imita vários sons e contrai a boca
para a mãe, para a fala, né? Para a mãe, para ouvir para a mãe, para a fala da mãe. É muito interessante. Desenvolvimento motor. Certas posições são típicas do recém-nascido. Prefere virar a cabeça para determinado lado, quer esteja deitado de costas ou de barriga para baixo. Encolhe os membros junto ao corpo em posição fetal. A manipulação. A manipulação ele mantém as mãos bem fechadas na maior parte do tempo, devido ao reflexo de preensão. Agarra com força um dedo. Quando se assusta, abre muito as mãos em consequência do reflexo de Moro. Desenvolvimento físico-motor, cognitivo, social e da personalidade na primeira infância. A primeira infância, que é do nascimento até os 3 anos de idade, as experiências dos 3 primeiros anos de vida estão quase inteiramente perdidas para nós. É quando tentamos entrar no mundo de uma criança pequena. Chegamos como estrangeiros que se esqueceram da paisagem e não mais falam a língua nativa. Prestem bem atenção o quanto essa citação nos é importante e interessante. As experiências dos 3 primeiros anos de vida estão quase inteiramente perdidas para nós. E quando tentamos entrar no mundo de uma criança pequena, chegamos como estrangeiros que se esqueceram da paisagem e não mais falam a sua língua nativa. Na segunda infância, dos 3 anos de idade até os 6 anos, as crianças vivem em um mundo de imaginação e sentimentos. Elas aplicam a forma que lhes agrada ao objeto mais insignificante e veem nele tudo o que desejam ver. Que maravilha, não, gente? Que maravilha! Como é belo poder ter essa sensação. Muitas das vezes, nós temos vontade de voltar à nossa fase de criança. E daí, nós buscamos o entendimento justamente na psicologia do desenvolvimento e mais na psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Vou reforçar a minha fala. As crianças vivem em um mundo de imaginação e sentimento. Elas aplicam a forma que lhes agrada ao objeto mais insignificante e veem nele tudo o que desejam ver. Vou lançar um questionamento para vocês acerca dessa unidade 2. Nós carregamos durante anos dúvidas sobre o papel do pré-natal. Gostaríamos de abordarmos aqui, de forma sucinta, as suas fases. Bem, para quem prestou atenção na explanação dos slides da nossa unidade 2, está claro para nós que essas fases, elas se iniciam no germinativo, que dura aproximadamente de 10 a 14 dias após a concepção, até a sua implantação na parede do útero. O embrionário, que começa quando a implantação se completa, tendo continuidade até que as várias estruturas de sustentação estejam inteiramente formadas e que todos os principais sistemas de órgãos estejam definidos. Duração aproximada de 6 semanas. E o fetal, que a duração é de 7 meses. Lembrando que falamos lá no slide, há muita dúvida em cerca do fetal. Nós temos a impressão que a duração é de 9 meses. Não é, são de 7 meses, onde todos os sistemas primitivos dos órgãos são refinados. Utilizaremos o nosso AVA para sanar as dúvidas e nos encontraremos nos fóruns de discussões, onde espero que tenhamos uma participação significativa, pois a disciplina aguça a nossa curiosidade, uma vez que conhecemos melhor o nosso próprio desenvolvimento
físico, motor, moral e afetivo. Até breve. Foi um prazer dividir essas horas com vocês. Muito obrigada.